Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje estamos aqui no CBTD 2024, num ambiente diferente. Estamos na Arena Fala T&D. E hoje eu estou acompanhado de dois convidados especiais. Eu estou acompanhado da Luana Lourençon, que é fundadora da Assertiva Carreira e Desenvolvimento. Você está de volta no Fala T&D, não é isso? De volta, é um prazer estar aqui de novo com vocês, agora bem acompanhados, né, Com cara? plateia, né? Com plateia. Já já a gente mostra aqui, mostra a plateia que está nos acompanhando. Dá um tchauzinho aí, dá um tchauzinho. É isso aí, estamos aqui na Arena Fala T&D. E tô também com outro grande amigo, que estávamos juntos na ATD, né? Há um mês atrás, mais ou menos, Há um mês Alex? atrás, lá em New Orleans. Em New Orleans. Há 2 anos, né? Nos encontramos na ATD. Para quem não sabe, que é um dos maiores congressos mundiais de educação corporativa, e esse é o maior congresso da América Latina. Estou aqui com Alex Cabrelli, que é fundador da Impacto, que é uma consultoria de aprendizagem executiva, um expert em liderança e uma expert em comunicação, para falarmos sobre liderança integral e comunicação assertiva. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta, que é o seguinte: comecem dizendo quem são vocês como seres humanos e o que não é óbvio sobre vocês. Por favor. Então, muito prazer para nossa plateia querida, para quem nos assiste no Fala T&D. Eu sou Luana Lourençon, eu atuo como mentora de carreira, sou especialista em comunicação. Eu ajudo líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. E talvez uma coisa que não é óbvia sobre mim é que eu aprendi sobre liderança e comunicação com a maternidade. Foi a minha grande escola sobre empatia, sobre entender a necessidade do outro, sobre você usar a linguagem mais adequada e sobre você esperar o tempo certo de falar determinadas coisas. Acho que isso não é óbvio. Que demais, Luana. É um prazer estar contigo aqui. Carlos, obrigado pelo convite, é muito bom estar com vocês. O que não é óbvio sobre mim é que, apesar de me colocar como especialista de liderança, falar sobre isso, convidar as pessoas para olhar para esse tema, eu errei muito no início da carreira. Eu fui o aprendiz que falou, eu preciso aproveitar isso que está acontecendo comigo, dos tropeços e falhas como líder, tão jovem, imaturo, despreparado, para transformar outros líderes, para talvez não cair no mesmo buraco, não tropeçar no mesmo lugar. Então acho que não é óbvio que no começo da minha carreira eu não fui um bom líder. E é interessante, porque você falou que é óbvio que você errou bastante. E antigamente a gente não podia errar ou achava que não podia. Exato. E hoje reconhecer o erro, reconhecer as vulnerabilidades é uma das virtudes de um bom líder, inclusive. Isso tem a ver até com um processo de autoconhecimento que vai nos ajudar a se comunicar melhor, a liderar melhor. Como é que vocês enxergam isso? No bastidor, né, Luana, a gente falava um pouquinho que todo o processo que extrapola o indivíduo, ele começa primeiro para dentro. Felizmente, nós estamos vivendo uma sociedade que está apostando mais nisso, apostando em se autoconhecer, explorar novos cenários, novos contextos, para que, transformando a si mesmo, ou melhor, primeiro conhecendo a si mesmo, se transformando, ganhar essa confiança para colocar para fora o que tem de melhor. Acho que isso explora a comunicação assertiva também, não é, Luana? Com certeza, Alex. E a gente entra num outro aspecto importante que, inclusive, estava presente na palestra do Carlos hoje mais cedo, que é a questão da colaboração. Antigamente a gente tinha uma coisa muito hierárquica na liderança, então existia um medo, poxa, mas eu vou falar com o Alex, ele é meu chefe, como é que eu vou falar isso com ele? Hoje não, nós somos colaborativos, a gente precisa desse ambiente, inclusive para os negócios prosperarem, e quanto mais colaborativo, quanto mais espaço a gente dá, mais inovador o espaço fica, mais a gente consegue encontrar soluções que não são óbvias dentro do negócio. Então eu entendo muito claramente que liderança e comunicação são pilares essenciais para que o negócio prospere e realmente a gente tenha um desenvolvimento de equipe e de inovações e lucratividade consolidado. Sim. Agora, se tornar líder é reflexo de uma pessoa que se comunica bem? O que vem primeiro aí? Eu entendo, Carlos, que a comunicação ela vem junto com a liderança no aspecto de ela começa de dentro para fora. E quando a gente se conhece de verdade, a gente consegue perceber
com nitidez onde a gente quer chegar. E aí pode ser que essa pessoa descubra, eu quero me tornar um gestor de negócio, eu quero me tornar um líder de pessoas. E esse caminho, ele é o que funciona. Esse caminho faz com que a gente tenha várias respostas importantes até para esse profissional, para esse líder se posicionar. Então, eu entendo que caminham juntos a liderança e a comunicação, e um bom líder se comunica bem. Posso fazer um adendo aqui? Por favor. Vinha vindo aqui para a 39ª edição do CBTD, né? E a gente vinha discutindo no carro, eu e um colaborador nosso, sobre quanto a formação da gente, dos pais, da sociedade que a gente se envolveu, professores, familiares, etc., foram cristalizando na gente o jeito de a gente ver o mundo. Então, vamos prototipar aqui que cada um de nós tem um jeito de ver o mundo. E a partir desse jeito de ver o mundo, lidera, se comunica. Então, quando a gente fala do processo de conhecer a si próprio, é perceber quais são as crenças fundamentais que estão em nós, porque elas pautam como a gente se comunica, como a gente lidera. E a partir do momento que eu me conheço, permito entender também como o outro é, esta comunicação vai fluir melhor. E eu concordo com a Luana, um líder de sucesso, aliás, está recomendado pelo Fórum Econômico Mundial, é uma das 15 principais competências para os líderes do futuro, que a comunicação esteja muito bem assertiva, né, durante o processo de liderança. Queria trazer para a conversa duas questões. Uma coisa é o conteúdo daquilo que eu comunico, e a outra é a forma como eu comunico. E aí a forma pode estar relacionada ao contexto. Então eu tenho conteúdo, e a gente sabe que cada vez mais o conteúdo está pulverizado, está disponível, as pessoas têm cada vez mais acesso a informações. Como lidar, né, com a tecnologia permeando tudo isso, com a informação cada vez mais disponível, e tendo pessoas que muitas vezes têm acesso à informação que até determinado momento, falando da figura da liderança, né, um movimento mais lá do passado, mas que ainda é presente para muitas organizações, um modelo mais baseado em comando e controle, onde, puxa, eu tenho todas as respostas e não necessariamente o outro tem. Como lidar com tudo isso? Eu acredito, Carlos, que essa nova dinâmica, antes quem era privilegiado quem tinha acesso à informação. Hoje se destaca quem sabe o que fazer com essa informação. E o papel da liderança é realmente orquestrar e fazer com que as pessoas elas estejam alinhadas com o desafio, e ele está ali permeado com o perfil da pessoa. Poxa, o Carlos ele é muito bom em negociar. Como é que eu faço para valorizar essa competência dele? O Alex é muito bom em comunicar situações difíceis e ter conversas que são sensíveis. Como é que eu faço para aproveitar melhor essa característica? E quando você passa a valorizar isso em todo mundo que está ali trabalhando com você, realmente o líder ele passa a delegar, mas mais do que isso, a valorizar e a envolver as pessoas. E todo mundo tem acesso à informação quase que da mesma forma, porém essa valorização, esse senso de pertencer, ele começa a aparecer de um jeito mais interessante e os resultados também mudam. Sim, Eu já percebi várias vezes isso, tanto acompanhando líderes, como na época que eu trabalhava no mundo corporativo. Esse envolvimento pode mudar o jogo, e o líder que sabe fazer isso é um líder muito sábio. Sim, verdade, Lona. Eu concordo 100% contigo. A gente costuma desenvolver programas de liderança, né, que envolvam desde a pessoa conhecer a si própria até deixar um legado para as pessoas com quem ela trabalha, para a organização, para o mundo em si. E como você citou, Carlos, o líder até há pouco tempo atrás era detentor da informação. Então eu tinha o poder nas minhas mãos centrado na informação. Acho que a grande mudança de mentalidade é convidar os líderes, como a Luana falou, a dar palco e espaço para aqueles que podem compartilhar suas informações. Então agora não é mais uma questão de ter e distribuir, é uma questão de dar evidência para aquilo que faz sentido para o dia a dia do negócio. Tem um autor que eu gosto muito, muitos que trabalham com liderança devem conhecer, que é o Rancharan. Ele tem um livro especial chamado Pipeline de Liderança, e ele cita 3 tópicos muito importantes que mudam nessa transição. Um deles é a aplicação do tempo, então agora não sou eu distribuindo, agora sou eu também ouvindo. Para a comunicação, a escuta ativa é importante. A segunda tem a ver com habilidades. Notadamente, as habilidades desses líderes está tendo que mudar. Então temos que fazer coisas diferentes. Acolher e
organizar, sistematizar, é muito mais do que direcionar. E a terceira delas, que para mim envolve esse ponto, que é os valores profissionais mudam. O valor profissional anteriormente era eu mando, vocês obedecem, nós vamos para aquela direção. O valor profissional mudou muito do líder agora. É como é que juntos, com a inteligência coletiva que temos, com todo o conteúdo que está disponível, a gente caminha para a direção que juntos a gente está co-decidindo, inclusive. Então, acho que esses 3 pontos mudam muito na figura do líder e saber comunicá-los para o direcionamento da equipe é essencial. Eu me lembro das rodas de conversa que nós tivemos lá na ATD. São 4 dias de evento, praticamente, né? E pelo menos 2 dias nós, junto com a delegação brasileira, né? O Rogas está ali com a gente, a gente se... A mais entusiasmada. A mais entusiasmada, eram quase 90 pessoas esse ano, né? Sim. Nós nos reuníamos para trocar ideias, insights, e uma das coisas que a gente discutia, puxa, não tem tanta coisa nova. Mas aí uma provocação, que aliás foi uma dessas rodas que eu te conheci. Sim. Eu lembro que você falou no ano, não nesse ano, no ano passado, sobre liderança consciente. Isso me marcou. Né? O líder que tem consciência do que está acontecendo, dos impactos das suas ações e tal. Quando a gente fala de comunicação, de liderança integral, o pessoal que está aqui nos assistindo, né, presente, é algo novo? Não é algo novo, mas o desafio é, a gente está aplicando isso? Esse é o desafio. E aí a pergunta para vocês é, diante de tantas interferências que a gente tem, diante de tantas transformações, vocês acreditam que impacta um líder, ou que impede um líder, ou interfere um líder de ter uma boa comunicação, de exercer uma liderança? Estou trazendo essa pergunta porque quando a gente conhece melhor a sombra, fica mais fácil para a gente identificar a luz. Queria saber a visão de vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta ou trazer alguma dica, olha só, já temos aqui uma pergunta, hein? Então, vamos ver a resposta, já passo o microfone aqui para você. Essa provocação, Carlos, me fez vir à mente uma supervisora muito querida, que faz mentoria comigo. Quando ela entrou para a mentoria, eu percebi uma postura muito rígida dela. E muito exigente, muito crítica. E aí ela foi passando, ela foi me dando feedback sobre os encontros. E aí nesta semana, especialmente, ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela falou assim, Luana, eu tenho uma caminhada de 20 anos de liderança. E eu percebi que o que me falta é humildade. Sensacional. É humildade para perceber que eu não sei tudo. E humildade para perceber que as coisas elas mudam. E o bom líder, ele precisa mudar junto com isso tudo. Então hoje eu percebo que o que me afasta da minha equipe sou eu mesma. Então quando eu não escuto, quando eu me coloco numa posição de eu sei mais que o outro, é como se eu colocasse muros entre eu e a outra pessoa. E isso faz com que o trabalho fique improdutivo, faz com que as pessoas não me escutem direito, faz com que as pessoas não tragam os problemas porque eles têm medo de mim. Sim. E isso tudo é sobre liderança humanizada, inspiradora, mas é uma liderança adaptada ao que o mercado exige e ao que a nova geração exige. Essa geração que está chegando nos ensina muito. E a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o que o entorno está me dizendo que eu não estou percebendo. Então, essa mentorada, vamos chamar ela de Melina. Melina, ela deixou meu coração quente essa semana, sabendo que existe essa lição, existe esse aprendizado. A gente precisa se adaptar e perceber o quanto a gente tem que aprender a reaprender o tempo. Sensacional. Eu fiquei com vários insights sobre a sua fala, se você me permite, eu vou colocá-los aqui. Você falou que o desafio da liderança. Em brevíssimas palavras, o primeiro tem a ver com a sua fala da humildade, da sua mentorada. Já está acontecendo um movimento de psicólogos já faziam isso, agora a área médica está fazendo isso, de tirar a mesa entre médico e paciente. Porque esse obstáculo mostrava, eu sou soberano, você me escuta. Então já está tendo um movimento de médico. Isso é um simbolismo que eu estou trazendo. Mas é um simbolismo forte, ou seja... Forte. Para combinar assim, olha... ele do lado. Ali, tem partes que eu não sei, eu sou vulnerável. Tem partes que eu sei, sou tão humano quanto você. Como líder, a humildade que ela citou, né? A segunda coisa que eu noto, nós 3 aqui somos consultores para o mercado, né? A segunda coisa que eu noto, eu vou citar um nome em japonês, eu posso cometer um erro, mas se eu não me engano, se chama Kintsugi. Kintsugi é uma técnica japonesa de colar vasos quebrados
com um fio dourado. E a gente está se adaptando dessa fala porque o líder, a líder, está tão sobrecarregada de entregas, de demandas socioculturais também, da nova geração chega, gente mais velha que está na organização, como eu lido com todas as gerações, que a cabeça está cheia. É igual a gente, pede pra gente escolher alguma coisa no Netflix, a gente passa minutos escolhendo, tentando achar algo, mas não acha de tanta alternativa, tanta coisa. Então o Kintsugi é para lembrar que nós, como indivíduos, podemos entrar pela fresta. E essa fresta pode ser dourada. O caminho que eu acho que a gente quer escolher aqui na Impacto, e aí a gente comunga do mesmo propósito, é ajudar esses líderes a calmamente a se olharem, se perceberem o que deles em si é a essência para o mundo e a partir daí deliberar a sua liderança. Eu vou chamar isso de Kintsugi a fresta dourada. Eu vejo o movimento de quanto mais automação, mais tecnologia, mais espaço vai sobrar para que a gente possa se conectar. Sim. Já que estamos falando de conexão, vamos aqui dar voz à nossa plateia, né? Acompanha aqui, câmera. Vamos lá. Seu nome? Karina. Passa a pergunta. Vamos lá. Tô gostando muito, já fiz várias anotações aqui. Eu sou líder de uma empresa, sou gerente da área comercial de uma consultoria de diversidade. Legal. E eu fiquei, assim, muito feliz que eu ia fazer duas perguntas que vocês acabaram respondendo aqui, mas aí eu vou trazer uma complementar. Eu fiquei muito na dúvida, a gente falou sobre a sombra, sobre o que não fazer. E aí vocês me trazem que um líder é um bom comunicador, né? Então a gente está falando de o que é se comunicar bem na liderança. Porque, assim, a gente está falando até de um aspecto geracional, onde eu tenho no meu time pessoas da minha geração e pessoas da geração próxima. O que é se comunicar bem? Porque acho que a gente pode discutir com tem uma boa oratória, estou tendo clareza nas informações. Então, assim, pegando um gancho dessa fala e até olhando para o recorte geracional, gênero, eu que trabalho com diversidade, eu também estou falando de outros aspectos, outros marcadores. Eu queria saber o que, de fato, é um líder que se comunica bem. O que ele faz? Vamos lá. Obrigada. Isso aí, dicas práticas. Karina, adorei a pergunta. Que é expert em comunicação também, né? Trabalho com isso há muitos anos. Que legal. E Karina, é interessante. O que faz um líder se comunicar bem é o processo de dentro para fora. Então, vou dar um exemplo. Cada um de nós tem um perfil comportamental diferente. E o líder ele, que conhece, que se autoconhece, ele sabe onde ele acerta e onde ele pode errar. Ou seja, ele cria estratégias para ele usar esse perfil na luz e não na sombra. Então, vamos pensar num líder dominante, executor, prático, mão na massa. Ele normalmente não gosta de de respostas longas, ele não gosta de entrar a fundo nos assuntos. Porém, se ele fizer uma leitura da equipe dele, ele consegue entender quem se parece mais com ele. Vamos supor que o Carlos e eu, a gente tem perfis super parecidos. A comunicação com ele vai ser muito mais fácil. Agora, vamos supor que eu e a Alex, a gente é super diferente. Então, eu tenho que me esforçar para entender o mundo do Alex, para entender o que acontece ali com ele e qual é a forma de se conectar com ele. Uma vez eu, ainda no mundo corporativo, eu trabalhei como parceira de negócio e eu convivia com um gerente geral super executor dominante que tinha um gestor de qualidade que era super metódico e analítico. E aí, nas reuniões de resultado, esse gerente geral falava assim, e aí, gerente da qualidade, você vai resolver o problema ou não? Vamos colocar para produção ou não? E aí, ele se ajeitava na cadeira. Não, deixa eu te explicar. Pronto. Já não estava falando a língua dele. Então, realmente entender o seu jeito de funcionar, o jeito de funcionar do outro e se adaptar na medida do possível, mas levando a sua vulnerabilidade. Tá tudo bem esse gerente falar assim, Alex, deixa eu te explicar uma coisa, eu sou uma pessoa meio direta. Então, quando você vem com uma resposta muito longa, me irrita. A gente pode combinar de um jeito diferente? E isso tudo facilita, deixa a vida de todo mundo mais fácil. Então, são 3 passos. Se conhecer, fazer essa leitura de cenário sobre o outro e a estética é a cereja do bolo. Falar bem, agrupar ideia, isso tudo é competência que a gente aprende fazendo a base. Tem a ver com a capacidade de ler contexto e adequar a sua comunicação. Sim. E aí, para isso, você precisa, além de se conhecer, dominar, né? Comunicação verbal, não verbal.
Diga aí. E eu queria manda, falar uma Alex. coisa para a Karine e para todos, assim. A gente tem adotado, Karina, principalmente tentando preservar a diversidade, uma frase que é assim: toda perspectiva é bem-vinda. Olha que interessante, eu estou dizendo que toda a fala ou o jeito de olhar o mundo é bem-vindo. Não significa que a gente vai ter que aceitar todas para andar, porque não dá, a gente não consegue colocar todas. E aí a gente busca o consentimento e não um consenso, porque é outra briga que se acontece no time. Ah, vamos entrar em consenso, isso não chega, não traz a diversidade. Então o consentimento é, todos podem dizer e serem ouvidos, porém juntos, de forma adulta, a gente busca o consentimento para caminhar. E a última coisa que eu quero brincar com você, eu vou pedir para você olhar para mim rapidinho. Quando você olha para mim, está hiper focado em mim, e eu hiper focado em você, eu vejo como você está sentada, me olhando atentamente, eu estou te dando toda a minha atenção. Mas ao fazer isso, eu perco o mais precioso. Eu perco o que você está vendo. Então, o movimento orgânico é, como líder, se colocar ao lado da pessoa. Ah, então é isso que você vê no mundo? É dessa forma que você vê o mundo? Esse é a tua área de interesse? Legal. Agora que eu olhei para a sua perspectiva, você vira comigo para o meu lado também? Dá uma olhadinha em mais uma perspectiva. E para terminar, eu sugeriria tirar pronomes pessoais possessivos. Minha opinião, meu ponto de vista, tudo isso levanta muros. Meu jeito. Então, infelizmente, no nosso português, quando eu coloco o pronome pessoal, então, que tal falar? Olha, posso te apresentar mais uma perspectiva? Pronto, não é minha, é mais uma que todos podem ver. Então, acho que esses caminhos na comunicação para o líder podem ajudar a ganhar mais consentimento do grupo. Legal. E tem a ver com a visão 360. Que uma coisa é a minha perspectiva dele, outra coisa é a sua, outra coisa é a do Rojas. Que, aliás, câmera, vem aqui novamente. E tem mais uma pergunta. A minha palestra, quase agora, foi sobre social learning. Sim. E social learning não tem a ver com aquilo que eu quero ensinar para o outro. Tem a ver com aprender com o outro. Tanto que eu fiz uma dinâmica no começo que eu falei, tem 1 minuto para você ensinar alguma coisa para a pessoa do seu lado. E eu falei, a pessoa aprendeu alguma coisa? Pode ser que sim. Mas será que aquilo realmente tinha sentido? E aí eu finalizei a minha apresentação rápida de 20 minutos. Não, agora você tem 1 minuto para descobrir qual é o desafio da pessoa do seu lado. Em cima do desafio, será que ela pode aprender? E se você quer gerar desenvolvimento, talvez você pode conectar ela com um artefato de aprendizagem ou com algo que ela pode aprender. Então, a questão da comunicação tem a ver com técnicas, mas eu acho que tem muito a ver com mentalidade. Tem a ver com olhar. E como nós não queremos ter um olhar só nosso, vamos olhar para a plateia. Para quem não sabe, o Rojas já foi um dos participantes do Fala T&D. Qual a sua pergunta aí, Rojas? Fala mais próximo do microfone. Obrigado pela oportunidade, Carlos. Eu queria colocar mais uma pimentinha nessa conversa sobre liderança. Hoje, a gente já sabe que o conhecimento está muito bem distribuído e todo mundo tem acesso e as empresas já têm um linguajar adequado e já está modulada para esse novo mundo diverso e colaborativo que a gente está falando. Mas, em muitas empresas, a gente ainda enfrenta um desafio que é a pressão por resultados. Então, um gestor bem intencionado, que recebeu conteúdo, está bem intencionado, às vezes ele é sequestrado do propósito em nome de entregar o resultado. Como que a gente faz para salvar esse cara? É muito bem colocado, porque você tenha velocidade. Eu sou sequestrado muitas vezes por isso. E aí você tem pressão 360, e aí é onde vem a racionalidade, né? É que equilibra essa emoção, razão, técnica. Vou puxar a fila aqui. Lu, pode ser? Você usou até um termo muito legal, porque é de fato sequestrado. É o sequestro da amígdala, que nos tira da racionalidade. O que eu vou dizer aqui pode parecer dicotômico, incoerente, mas a melhor forma de caminhar com o time para melhorar os resultados é parar de falar de resultados. Eu costumo usar uma analogia de um iceberg. A ponta do iceberg para o lado de fora da água, todo mundo vê. Eu gosto de dizer que isso é o resultado no café da manhã, no almoço, no jantar, todo mundo. Se você trabalha numa corporação capitalista, resultado faz parte da conversa. Mas para que ele melhore, o próprio nome está dizendo, resultado resulta de algo. E aí eu convido os líderes a conversar sobre esse algo que muda o resultado. E aí eu me refiro à performance, à atuação, ao como e por que a gente faz o que faz. Então as conversas dos líderes para aliviar um pouco dessa pressão é convidar as pessoas para one-on-one,
para conversas coletivas com o grupo, para discutir. Vamos rever uma meta-análise de como a gente está fazendo o que está fazendo, que potencialmente a gente está fazendo algo que não está surtindo o efeito que a gente quer. Então, para não sair da história do resultado, eu falo de performance, eu vou por esse caminho. Não sei se foi a resposta que você imaginava, mas esse é o caminho que eu sugiro. E para contribuir, adorei a analogia, Alex. Para contribuir, eu entendo que para a gente não cair nessa automatização do sequestro da amígdala, a gente precisa criar hábitos que façam com que a gente consiga recuperar a nossa presença. Então, poxa, como é que eu vou me conectar rapidamente aqui com o que eu acredito que é certo, sem fazer com que a pressão me rapite a minha mente, né? Roube a minha mente. Então, poxa, é uma pequena cerimônia ali da agenda, de eu anotar crenças importantes todo dia, antes de começar, antes de entrar na primeira reunião. Então, hábitos que façam com que você esteja mais presente é um ponto. E o outro, conviva com pessoas que te inspirem. Porque o tempo todo a gente sofre influência e a gente influencia. Então, ao passo que a gente escolhe pessoas que realmente tenham comportamentos, atitudes que a gente admire, o caminho fica mais fácil e automaticamente a gente melhora o nosso comportamento. Se você me permite, Lu, vou acrescentar uma ponta aí. Ontem eu estava numa empresa, a gente falava de uma palavra que a gente quer explorar um pouco mais, que é sobriedade. Essa sobriedade de estar inspirado, estar centrado na presença para poder caminhar com desconforto. E nos dias atuais, a gente está vivendo uma sociedade que está caminhando só para dar conforto, dar conforto, dar conforto. Lidar com resultado ou não resultado também é caminhar com sobriedade na zona de desconforto com o time. E acho que você deu exemplos maravilhosos. Vou pegar para mim a parte da presença e andar com pessoas que se inspirem. Então é sobriedade para lidar com desconforto. Aí. Nos inspiram, que nos provocam. Também. E vamos ver qual é a próxima pergunta. Vamos lá. Luana, conta pra gente. Muito prazer, eu sou a Luana, sou coordenadora de recursos humanos de uma logística. E a pergunta que eu quero fazer, levando em consideração toda a parte de comunicação, que a gente sabe que está muito alinhada ao marketing pessoal. Nessa semana, propriamente, a gente trabalhou na nossa academia corporativa, um dos temas que eu trouxe é a autoconfiança. E eu gostaria de dicas, a questão da autoconfiança, que a gente pode melhorar nos líderes, e se realmente que a gente já sabe está ligado ao marketing pessoal, e como que essa autoconfiança reflete na nossa imagem. Olha só, e você que está nos assistindo aqui, antes de eu passar a pergunta para eles, eu vou olhar para a plateia e eu vou escolher uma pessoa aqui na plateia para responder essa pergunta. Eu vou escolher você. Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui, ó. Quem olha para mim é quem eu escolho. Quem não olha também. Peraí, calma, eu não vou chamar ninguém, viu? É só uma brincadeira. Mas provavelmente deve ter dado frio na barriga. Porque se eu tivesse sentado, ia dar frio na barriga. Porque isso é o famoso medo, né? Que é a emoção do que vão pensar da gente. Medo de perder o controle. É uma emoção atávica do ser humano, né? Sim. E isso muitas vezes pode nos atrapalhar, né? Mas pode nos proteger. Conta pra gente como lidar com as emoções, como é que a gente ganha autoconfiança. Começou? Vamos lá. Quando a gente fala de autoconfiança, Luana, a gente fala de um aspecto super importante para o líder. Porque quando a gente confia na gente, fica mais fácil da gente criar uma relação saudável com a outra pessoa. Eu já vi muitos líderes agressivos que cometiam assédio. E aí, quando você ia olhar a situação, você via, poxa, ele tá com a autoconfiança baixa. E aí, a autoconfiança, ela tem alguns primos. Então, a autoestima é um primo da autoconfiança que nos ajuda a manter a autoconfiança em dia. O otimismo, e aí não é achar, é o que o Alex falou, a gente caminha com desconforto, mas a gente cria uma perspectiva positiva. E realmente cuidar dessas relações, perceber aquilo que você pode melhorar, mas colocando uma carga de culpa na medida certa. É a famosa autocompaixão. Por exemplo, eu estou aqui, se eu pisar no pé do Carlos, eu vou falar assim, desculpa, Carlos. E aí ele vai falar assim, não, tá tudo bem. Agora, a gente tem uma cobrança muito grande. Eu vou passar o resto do dia, Jesus amado. O Carlos estava com um tênis branco, eu fui lá e pisei no pé dele. Jesus, olha que vexame. A gente se cobra e a gente pega um probleminha que é desse tamanho e transforma desse tamanho na nossa mente. Então, quando a gente tem autocompaixão e se perdoa,
e pega esse pequeno, o exemplo bobo, mas que se transforme num aprendizado, poxa, da próxima vez eu vou ter essa atitude diferente. Isso faz com que a gente perceba que a gente está num caminho de evolução e faz com que a gente se sinta mais à vontade, mais conectado com a gente mesmo para cumprir o nosso papel como líder, que é um baita de um desafio, com mais serenidade e com mais sobriedade. Adorei. Boa, boa. Alex. Minha vez de trazer uma dica, então, aqui. A gente costuma fazer um trabalho baseado na teoria, na filosofia estoica. Os filósofos estoicos, lá 400 anos antes de Cristo, trocavam ideia entre si para falar onde errou, onde não errou, onde acertou, né? E isso nada mais é para trazer consciência de si próprio. Eles falavam de tornar-se testemunhas de si próprio. Por que eu dei essa introdução? Porque, na minha perspectiva, a autoconfiança é quando eu começo a perceber exatamente quais são as coisas que eu faço e os impactos que ela causa. Por isso, por exemplo, a gente presenteia todos os líderes com moleskines, para todo dia ele ter a prática de um diário. Como foi hoje, como não foi hoje, que consequências tiveram. Esse calibre eu vou obter na medida que eu vou me conhecendo. Então essa é uma prática individual. Uma prática coletiva que eu recomendo é investir no que a gente chama de crédito para celular, brincando com a história. Há pouco tempo atrás não tinha telefone pós-pago, era o pré-pago. Então você tinha que pôr créditos para utilizar. Só que no mundo corporativo os feedbacks de correção de rotas ficaram muito mais evidentes do que os feedbacks de reforço de comportamentos. Então quando o entorno social reforça um comportamento porque eu estou indo no caminho certo, a minha autoconfiança também aumenta. Então, a recomendação para organizações, agora indo para a dica do coletivo, é investir em programas de reconhecimento pequeninos, semanais. Parabéns, Luana, excelente apresentação que você fez. Dessa forma, a gente vai acumulando créditos e dando sinais para as pessoas de que elas estão no caminho certo. Isso é outro indicador que aumenta a régua de autoconfiança. Sensacional. O papo tá incrível, estamos chegando ao fim. Vamos para a última pergunta. Vamos lá. Qual é a última pergunta? Olha que responsabilidade, hein? Tô adorando o papo. Sou a Paula Rocha, sou especialista em inteligência emocional e empatia. Então, esse papo conversa muito com o meu trabalho também. E eu vou puxar esse gancho da autoconfiança, porque ontem eu estava fazendo um programa de treinamento com líderes sobre vulnerabilidade, como ajudá-los a serem mais vulneráveis no dia a dia através da inteligência emocional. E eu percebo que hoje esse é um tema muito falado, muito trazido pela pesquisadora Brené Brown, mas a gente sabe que na prática, ainda mais diante de um mundo de tantas mudanças, os líderes ainda têm muito medo, porque eles sentem que eles precisam passar essa confiança, essa assertividade num mundo incerto, como se era antigamente, só que as coisas estão mudando muito rápido, né? E não é do que o Carlos da região é comum de todos os seres humanos. Normal. E por isso que eu quero fazer uma última provocação para esse olhar que vocês têm no dia a dia. O que vocês sentem na experiência de vocês é o maior desafio para vocês conseguirem trabalhar essa vulnerabilidade, essa liderança na comunicação dos líderes? Qual o desafio de vocês? Talvez até um impedimento para vocês continuarem o trabalho. Boa pergunta. Isso acho que dá um próximo episódio, hein? Gostei. Ó. Inteira. Você que é especialista pode estar com a gente aqui, hein? No próximo episódio. Já está convidada. Vamos lá. Conta pra gente. Muito bem. Vou fazer só um parênteses. A gente falou sobre hábito, estar com pessoas inspiradoras. Paulinho é uma pessoa da minha rede de apoio. A gente tem muita troca e a gente aprende muito uma com a outra. E como que eu faço para enfrentar os medos? E recomendo isso aos profissionais que eu assessoro, que eu mentoro, as lideranças. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: muito cuidado ao comparar o seu bastidor com o palco do outro. Todo mundo tá me vendo aqui, ó, escolhi o blazer mais bonito que eu tinha no armário, me maquiei, me preparei. Mas o que estava acontecendo ontem, ensaiando a palestra cheia de papel, isso ninguém viu. E aí a gente tem o péssimo hábito de fazer essa comparação. Poxa, o Alex está aqui, todo falando bem, etc, etc. E eu tô ali do lado de fora do stand, eu acho que eu nunca vou chegar onde o Alex está. Não, peraí, você tá olhando o lado certo? E é normal que a gente se pegue se comparando ou achando que a gente não é bom o suficiente. E aí quando a gente se pega nesse lapso do medo, será que eu estou preparado? Será que eu dou conta desse desafio? Eu faço uma analogia com uma régua.
Então, a gente tem um objetivo de 0 a 30. Onde que você está nesse objetivo? Ah, eu estou no 20. Poxa, olha o quanto você já caminhou. Será que você está tão ruim assim ou tão para trás assim? E tem um pouco a ver com a autocompaixão que a Luana falou aqui um pouco anteriormente. E eu acredito que esse exercício e essa frase possam materializar a importância da gente lidar com as nossas próprias inseguranças. Alex, por favor. É uma delícia te ouvir. Nossa, muito bom, muito bom. Paula, vou tentar puxar um fio da meada, porque eu acho que, como o Carlos falou, é um episódio inteiro a sua fala. O desafio que eu tenho enfrentado com a consultoria para trabalhar nesse tema específico com os líderes é fazê-los lembrar, né, porque eles se esqueceram, que por trás da capa profissional que todo mundo está vivendo dentro de uma corporação existe um ser humano. Então a gente tem investido em exercícios sistêmicos que recuperam essa lembrança. De lembrar que todo mundo chegou no dia do trabalho vindo de uma rua, de uma casa, etc. Que todo mundo tem as suas histórias familiares. E aí isso vai ajudando a recobrar esta memória e entender que por mais que eu tenha que tratar de um assunto delicado, urgente, que mandamos mal, tem uma pessoa que está conversando comigo. Acho que esse é um caminho que a gente está tentando recuperar. A gente voltou do ATD recentemente, a gente viu o Daniel Pink, né, falando sobre burnout, quiet Sabe que eu pensei nele, que ele deu 5 dicas. Exato. Eu vou trazer, uma delas foi o diário, né? Foi isso aí. E a outra, ele falou, olha, tente não acreditar em quem tem a solução para isso, que se tivesse, estaria bilionário no mundo, né? Então ele deu dicas práticas do dia a dia calmo. Então, uma delas eu quero trazer para isso. Convidar os líderes, por exemplo, a ter um refresco na agenda de 30 minutos bloqueados para si próprios. Combinar entre os líderes, entre as equipes. Para quê? Para respirar mesmo. Porque todo dia emerge uma coisa nova. Então tem isso, tem o diário, tem o fato de, para conectar com você, por dia, lá no diário, no final do dia, anotar 3 coisas que você mandou muito bem. Esse processo vai humanizando, vai lembrando que não somos máquinas da Revolução Industrial, que a gente faz as coisas acontecer, a gente é bom de resultado, só que acima de tudo, a gente é gente. Então esse é o desafio que eu estou tendo, recobrar a memória dessas pessoas. Isso ajuda, inclusive, a aumentar a autoestima, a autoconfiança. Eu lembrei muito da palestra lá do Daniel Pink. Estamos chegando ao fim, o papo foi incrível, muito legal. E eu tenho aqui 2 perguntinhas para o nosso momento P&D, Toma e Devolve. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. É o seguinte, se eu fosse o gênio da lâmpada e você pudesse escolher um superpoder que você gostaria de ganhar para melhorar a comunicação do mundo, dos líderes, qual seria esse superpoder? Nossa, Toma e Devolve. Eu tô com esse pensamento desde ontem, por uma outra questão. Eu queria oferecer para as pessoas mais natureza. Natureza. E pode pensar no amplo sentido da palavra. Natureza verde, rio, atmosfera, mas a natureza de ser mais naturais. Menos engessados, menos pro forma para atender uma determinada razão. Mais naturais. Então eu queria que você seja mais natural. Esse seria um poder que eu daria. Você. Eu daria o poder de todo mundo reconhecer aquilo que tem de bom e usar as características da luz. Eu acho que isso traria mais leveza e serenidade para o mundo. Como é que as pessoas te encontram, Alex? Nós somos uma consultoria boutique, @impacto, IN de navio, 2Ps, ACTO. Estamos no Instagram, no LinkedIn, e a gente costuma dizer uma coisa, Carlos, você já ouviu isso? A gente costuma dizer que estamos a uma mensagem de distância. Um oi em qualquer rede social, no e-mail, no WhatsApp, a gente está conectado para conversar. E a gente nem pede para seguir, viu, Carlos? A gente pede para caminhar juntos, porque Legal. o legal é ir comungando dessa inteligência. Alex com 2 L's, não é isso? 2 L's e I. Aí. Perfeito. E vocês me encontram no Instagram, no LinkedIn, Luana Lourençon. É Lourenço com N de navio no final. Cedilha, O, N de navio no final. No Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E gosto muito da frase do Alex. A gente está a uma mensagem. Uma mensagem. Então, Gostei, vai ser um gostei. prazer trocar essa ideia com vocês. É isso aí. Papo incrível. Obrigada. E deixa eu falar para você. Se eles estão a uma mensagem de distância, você está a um clique de distância para se manter conectado com a gente no Fala T&D, que semanalmente compartilhamos o episódio, sempre com muito conteúdo prático, com experts. E vocês viram, hoje, além de ter os experts aqui, estávamos com outros aqui na plateia, trazendo perguntas muito interessantes, muito provocativas, e quem sabe você pode estar
aqui com a gente. Já são mais de 100 episódios. O primeiro episódio começou há 2 anos aqui no CBTD e já temos centenas, aliás, quase 150, quase 200 pessoas que já passaram por aqui entrevistadas. Muito conteúdo bacana. Então vai ser muito legal contar com a sua audiência. E se quiser me encontrar, tô pela Bravende. Bom, obrigado pelo bate-papo, Nós que agradecemos. Nossa, pelo agradecemos. tempo de vocês e muita natureza aí para a turma, né? Vamos lá, desejo a você um excelente desenvolvimento, que nos tornemos líderes mais integrais, que possamos nos comunicar melhor. Grande abraço, até mais. Tchau, gente. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado a toda a plateia aqui, valeu. Obrigada. Obrigado.